Às vezes, o Senhor Jesus, ele nos diz o seguinte: vai para tal lugar. E às vezes a gente não compreende em uma situação como essa. O que fazer? Fazer prova de Deus. O próprio Deus, ele nos manda fazer prova dele. Porque quando ele manda que nós venhamos fazer alguma coisa, ele garante. Às vezes você está em uma cidade e Deus diz: sai dessa cidade e vai para uma outra cidade. Mas às vezes é necessário que façamos alguma prova. Lá no livro de Juízes, capítulo 6, a Bíblia diz que o povo estava sendo castigado por conta de sua rebeldia. Deus enviou os inimigos, os midianitas, os amalequitas, que é conhecido como ladrões e salteadores. E também a Bíblia não diz que povo era, mas ele diz povos do Oriente, como se não bastasse os midianitas, destruindo com todas as plantações de Israel, destruindo com o alimento de Israel, deixando Israel extremamente pobre. E uma nação pobre, ela não consegue guerrear. Uma nação pobre, ela fica fraca. Ela fica uma nação à mercê das outras. E era isso que estava acontecendo com Israel. Os midianitas, eles sitiavam Israel dias e dias. A Bíblia diz que eles tinham muitos camelos e gado, e levavam o seu gado para ir se alimentar das plantações de Israel. Então, imagine o grau de dificuldade que Israel estava passando, muita fome, muita pobreza. Foi um período de 7 anos nessa escassez. Foi um período de 7 anos. Então, a Bíblia diz que Israel começa a clamar, como sempre. Nós, com nossas rebeldias, sempre Deus envia uma crise em nossa vida. E como diz a lição que nós estamos estudando da Escola Bíblica Dominical, a crise é o início de um avivamento. Então, mais uma vez aqui, Deus, ele mostra que o povo só clama, só se achega para ele quando começa a crise. E ali começou aquela crise e eles ali decidiram buscar a Deus. E a Bíblia diz que Deus envia um profeta e Deus fala na boca do seu profeta: tem um sapo aqui junto de mim. Né? Porque, como eu sempre falo, eu não tenho aonde fazer os meus vídeos e eu venho fazer cá fora no meu quintal e tem um sapo aqui olhando para mim. Eu só não quero que ele pule no meu pé, né? Voltando aqui a mensagem. E a Bíblia diz que Deus envia o profeta e Deus fala o seguinte para Israel: eu sou o vosso Deus que vos tirou do Egito. Ou seja, Deus lembra para Israel que ele é o Deus que tirou aquele povo, o povo de Israel, do Egito. Então, eu compreendo aqui que Deus está querendo dizer o seguinte: não era para vocês seguir a outros deuses, né? Eu sou o vosso Deus, o Deus que vos tirou do Egito, que abriu o mar, que enviou as 10 pragas. Então eu sou o único Deus, o Deus dos céus, o Deus da terra, o Deus que criou todas as coisas. E vocês passam por essa dificuldade, por quê? Porque vocês são rebeldes e desobedientes. Mas Deus ali mesmo, ele faz uma promessa que vai enviar uma providência. A Bíblia diz que debaixo de um carvalho aparece um anjo. Este carvalho estava nas terras de um homem chamado Joás. Esse Joás era pai de um jovem chamado Gideão. Gideão olha para o anjo e indaga por que Deus tirou o povo do Egito e agora Deus abandona o seu povo. Mas aí o anjo chama a Gideão, eu estou de olho aqui no sapo, né? Ele está querendo entrar para dentro de casa.
diz a Gideão que Deus vai usá-lo para libertar o seu povo das mãos do inimigo. Voltando, irmãos, o sapo está aqui me atribulando, está repreendido em nome de Jesus. E Deus promete a Gideão que ele vai ser vitorioso, né? Deus envia Gideão e diz: vai, varão valoroso. Gideão, ele recebe a palavra. Só que no versículo 37, o versículo 38 ao versículo 39, nós vemos ali Gideão fazendo prova de Deus. Ele faz duas provas para que Deus confirme que realmente ele está com Gideão, que realmente ele vai dar vitória a Gideão sobre aquele povo. Aí ele faz a seguinte prova. Ele diz: vou colocar um novelo, né, no templo sem nenhuma cobertura. Vou colocar um novelo de linha, né, porque naquela época as mulheres trabalhavam com muita lã. Se o novelo amanhecer molhado e ao redor amanhecer seco, é porque o Senhor está conosco. É uma confirmação de que Deus iria para a guerra e entregaria os seus inimigos. Quando no outro dia de manhã cedo, Gideão vai até o novelo e chegando lá, Gideão vê o novelo ensopado de sereno e ao redor do novelo seco. Ao redor do novelo seco, ou seja, Deus deu uma confirmação a Gideão, mais uma confirmação. Deus confirmou que estaria com Gideão. Mas Gideão, ele continua querendo mais prova. Isso é errado? Pode ser que algumas pessoas vejam isso como um erro, como uma dúvida, né? Como um medo, sei lá. Mas eu vejo isso como uma cautela. Porque quantas vezes as pessoas vêm profetizando para nós, nos entrega algo, nos entrega até uma promessa e às vezes não é de Deus, irmãos. E nós passamos a nossa vida inteira esperando por aquela promessa, mas não acontece porque não foi Deus. E nesse caso, o que é que nós devemos fazer, tá, Senhor? Se foi tu quem fez a promessa, se foi tu quem falou, foi tu quem usou aquele vaso, então me confirma, Senhor. Me confirma. E nós aprendemos com Gideão a ser ousados, né? Porque foi uma ousadia de Gideão. Gideão, quando viu o novelo ensopado, ele espremeu e a Bíblia diz que a água daquele novelo deu uma taça de água. Saiu daquele novelo uma taça de água. Então, Gideão ali recebeu a primeira confirmação, mas ele queria mais confirmação, ele queria estar convicto de que realmente Deus estava com ele, Deus tinha mandado ele ir. Mesmo Gideão tendo visto o anjo que tocou no lajedo, né? E fez o lajedo pegar fogo, tocou o cajado no lajedo ali no sacrifício que Gideão fez, perguntando a ele se realmente era o Senhor que estava falando com ele ali. Deus confirmou. Aí Gideão, ele não se conforma com essa prova, ele faz mais uma prova, que o Senhor não se ire contra mim, mas farei mais esta prova. Se eu colocar o novelo lá no templo, no meio do templo, no chão, com certeza ele colocou no chão, e se o novelo amanhecer seco e ao redor amanhecer molhado, aí eu sei que o Senhor está comigo nesta peleja. E assim ele fez mais uma prova. E Deus mostrou mais uma vez que era Deus, ele não se irritou com Gideão. Deus, ele é paciente e Deus gosta desse tipo de desafio. Era um desafio que Gideão estava fazendo com o Senhor. Se é tu mesmo, Senhor. E às vezes, irmãos, nós temos que ser ousados.
Eu me lembro de uma época que eu estava fazendo algo, um propósito com Deus, e Deus enviou um profeta, e esse profeta, ele veio até a igreja e trouxe uma revelação em cima daquilo que eu estava buscando. E ele disse: quem for, se manifeste. Aí eu pensei comigo: se for eu, tu vai trazer ele aqui, Senhor. E esse irmão ficou toda a vida, andou a igreja toda, foi até pessoas que não era a pessoa certa, porque era comigo. Eu sabia do que ele estava falando, eu sabia que era comigo, mas eu estava fazendo prova de Deus. Aí depois, quando ele andou a igreja toda e dizia: se quem fosse manifesta, eu dizia: se for tu, Senhor, tu vai trazer ele aqui, até a mim. E aí eu baixei a cabeça, fechei os olhos e baixei a cabeça. Aí quando todo mundo viu assim que aquilo era comigo, ninguém sabia do que eu estava passando e ninguém sabia o que eu estava buscando. Mas perceberam que era comigo porque o irmão andou a igreja toda. Então, quando ele voltou para o púlpito, Deus revelou a letra do meu nome. Ele disse: o início do nome da irmã começa com J. Aí todo mundo olhou para mim. Todo mundo olhou para minha cara. E eu ali, ó, fazendo prova de Deus. Se for eu, tu vai trazer ele aqui. E aí, novamente, ele andou em cima do púlpito para lá e para cá. E aí, eu fechei os olhos, baixei a cabeça. Aí teve um momento que ele disse: agora Deus me confirma e me mostra quem é. E aí, quando eu abri os olhos, tá ele diante de mim, em pé, diante de mim. Gente, ali não tinha como eu duvidar. E Deus falou tremendamente o que eu estava buscando, o que eu estava passando, o que ia acontecer, e tudo da mesma forma que ele falou, aconteceu. Então, eu fiz prova de Deus. É preciso, é obrigado se fazer prova de Deus, ainda mais nos tempos que nós estamos passando, porque Jesus disse que iria se levantar muitos profetas que não viria da parte dele. Muitos profetas, falsos profetas, iriam se manifestar em nosso meio e ia sair do nosso meio, como diz Paulo. Então, nós temos que vigiar mesmo, fazer prova de Deus. Este negócio aí que você, essa situação que você está passando, Deus já usou alguém para falar com você? Faça prova de Deus. Essa viagem que você está planejando, Deus já usou alguém para dizer: vá, faça prova de Deus. Esse relacionamento que você está aí preparando para viver uma vida a dois, alguém já foi usado aí para dizer, quer dizer, faça prova de Deus. Afinal, é uma vida que você vai viver. Então, que Deus nos abençoe e vamos cada dia mais estudar a Bíblia para aprender de Deus como nós devemos agir diante de situações que nos leva a duvidar se é de Deus ou não é. Todo mundo já passou por esse momento, não é verdade? Mas vamos aprender com Gideão. Faça a prova. Depois que Gideão fez essas 3 provas, porque não foi só 2. A primeira ele fez com um anjo. Ele disse: se for o Senhor que está falando comigo, ele vai me esperar aqui enquanto eu vou lá na minha casa para trazer o sacrifício. O anjo disse: vá e venha e volte. Quando Gideão veio, Gideão já veio com o sacrifício dele, o cordeiro, o pão sem fermento. E o anjo disse: volte aí no lajedo e derrame o caldo sobre o lajedo. E a Bíblia diz que Gideão colocou aqueles elementos ali no lajedo e o anjo tocou com seu cajado. Na hora que tocou, o fogo pegou e o anjo subiu. Então, queridos, foram 3 provas que Gideão fez para ir para a guerra. Está passando por dias de guerra? Está passando por dias de luta? Faça prova ao Senhor. Se prepare e pergunte a Ele: és tu comigo mesmo nessa guerra, Senhor? És tu comigo mesmo nessa peleja? Se for tu mesmo, Senhor, eu sei que eu não vou perder a guerra. Eu vou sair vencedora, porque o propósito de Gideão fazer tanto experimento, o propósito de Gideão fazer tanta prova com o Senhor
era porque ele não queria ir para a guerra e perder a guerra e voltar envergonhado. Ele queria ir, ele queria vencer e voltar vitorioso. Amém? Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.